Leitura devocional do livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo de número 12. Diz assim a Nova Almeida atualizada. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora. Vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas roupas. E voltando aos seus irmãos disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Esse pai
foi severamente traído. Esse irmão foi severamente traído. E talvez a gente se identifique mais com um, talvez a gente se identifique mais com o outro. E a verdade é que a história que o texto bíblico nos conta não nos poupa desses detalhes tristes, porque o texto bíblico se propõe a lidar com a realidade. E a realidade talvez seja, na sua vida, que você foi traído por quem deveria te amar. Como esse pai, Jacó, Israel, foi traído por seus filhos. Como esse irmão, José, foi traído por seus irmãos. Talvez você sinta essa traição na maneira severa como o seu pai te tratou a vida inteira. Ele que deveria te amar. Ou talvez porque ele foi embora. Talvez seja a sua mãe. Talvez você tenha passado pela traição de um cônjuge, seu marido, sua esposa. Gente que deveria te amar, alguns deles que juraram amar e traíram. A roupa suja de sangue e as 20 moedas de prata, elas inevitavelmente me levam nessa leitura a me lembrar que o mandamento que me foi dado foi amar a Deus com toda a minha inteligência, com todas as minhas forças, com todo o meu desejo, com tudo que eu sou. E pela minha negligência, pela minha falta de amor, pelo meu pecado, eu também traí aquele que eu deveria amar. E naquela sexta-feira tenebrosa em que o corpo de Cristo foi entregue aos cravos e uma coroa de espinhos, era o pai quem lamentava a morte do filho. E era o primeiro filho que faz com que sejamos filhos adotivos e, portanto, nosso primeiro irmão, que foi a quem eu traí. Se por um lado a vida nos proporciona momentos de profundo lamento porque somos traídos por aqueles que deveriam nos amar, por outro lado uma reflexão sincera a respeito de quem nós somos, inevitavelmente nos levará à posição de rasgar vestes como Rubem rasgou. Porque somos nós, os traidores comissionados para amar. A ironia é que esse irmão José recebe os seus irmãos no momento de fome, muito mais tarde, agora já não mais vendido como escravo, mas como oficial do governo do Egito, um braço direito de Faraó. José recebe esses irmãos e os salva da fome. Que nós saibamos aceitar a misericórdia do irmão mais velho, que nos salva não apenas da nossa fome, mas também do nosso pecado, do nosso passado e da nossa traição. E de alguma maneira, a percepção de que eu também sou traidor ameniza a dor de já ter sido traído por quem deveria me amar. Na minha condição especial, privilegiada, não foi minha esposa nem meus pais,
Mas assim como você, eu também já fui traído por gente que deveria me amar, que estava ali para me amar. Ao perceber que também eu sou um traidor, a dor de ter sido traído é amenizada. Ao perceber que aquele que eu traí me trouxe a salvação, me resta vestir pano de saco, mas lembrar que ao terceiro dia ele superou a minha traição. E, portanto, isso é motivo também para alegria. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico. E eu tenho uma excelente notícia para você, então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.